Bom, pessoal, quem ganhou os ingressos para o jogo do metrô, as duas mulheres que ganharam, as ligações estão encerradas, tá? Não adianta mais ligar, tá? Então vou passar aqui quem foram as duas sortudas aí que vão curtir o jogo do metrô neste domingo. A Jaqueline Sueli da Rosa, final do telefone 6540, e a Nadir Paroli, final do telefone 1453. Meninas, vocês podem vir aqui na sede da RIC TV Record, na Rua das Missões, 190, retirar aí o ingresso para torcer pelo nosso metrô no domingo. Gente, mas olha só, de acordo com a Associação Mundial de Psiquiatria, 1 a cada 4 pessoas já sofreu de ansiedade pelo menos uma vez na vida. Estima-se também que 170 milhões de pessoas no mundo sofrem de síndrome do pânico, sendo que as mulheres têm 70% a mais de chance para desenvolver esse transtorno. Existem também pessoas que sofrem de fobias e obsessões, o que atrapalha muitas vezes o dia a dia. Mas, gente, para explicar como surgem esses transtornos e também comentar sobre os tratamentos, eu recebo aqui no nosso estúdio, estou com a psicóloga Maria Júlia Zimmermann e também com o psiquiatra Marco Aurélio Sigonini. Sejam bem-vindos, obrigada pela participação de vocês dois. Gente, ansiedade, a gente começa primeiro por isso, né? Todos esses transtornos aí que foram citados, que eu comentei agora, tudo começa justamente pela ansiedade? Aí quem me responde isso, Marco? Esse conjunto de transtornos que citaste, né? As fobias, as obsessões, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno do pânico, fobias específicas, enfim, elas fazem parte de um grupo, né, de doenças emocionais, de transtornos emocionais que são classificadas nos modelos de classificação internacional como transtornos de ansiedade. E praticamente o que eles têm de comum, o centro dessas condições emocionais adversas é o sentimento de ansiedade, né? É uma opressão no peito, uma angústia, alguns sintomas físicos como tremores, taquicardia, falta de ar e enfim, mas que em decorrência de vários outros fatores que fazem com que a pessoa sinta essa ansiedade é que existe uma tipificação, por exemplo, uma fobia simples, né? O medo de baratas, o medo de aranha, ou uma fobia social, o medo de conviver no contato com as outras pessoas, enfim, é que vai permeando e fazendo com que nós, pesquisadores, clínicos, enfim, tipifique essas formas de manifestação de ansiedade e temos hoje formas de tratamento específico para cada uma delas. Maria Júlia, como é que a ansiedade pode atrapalhar no dia a dia, na rotina das pessoas? Bom, as pessoas que têm essa propensão, né, a desenvolver transtornos ansiosos, e aqui eu acho que vale fazer uma diferenciação, porque as pessoas falam da ansiedade. A ansiedade por si só não é um motivo de atendimento psicológico ou psiquiátrico. Ela precisa justamente causar um prejuízo importante na vida da pessoa, né? E por isso que às vezes ela não é diagnosticada em tempo hábil. Uma pessoa que está sofrendo de um transtorno depressivo, um desses que o Marco Aurélio comentou, ela vai ter mais dificuldade na relação com o outro, ela vai ter uma tendência ao isolamento, as pessoas podem ser fatores de muita ansiedade, a relação com o outro pode ser um fator de muita ansiedade, e esses sentimentos, eles geram manifestações somáticas, né? Então, sudorese na mão, sudorese excessiva, o coração dispara, fica taquicárdico, a respiração também fica alterada e a pessoa fica com sentimentos negativos importantes. A ansiedade sempre está associada a uma sensação de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E daí, digamos, o pensamento, ele consegue ser, digamos, aquela lei da repetição, a pessoa mudando a forma de pensar, consegue melhorar essa ansiedade, consegue fazer com que elimine essa ansiedade da vida?
Muitas vezes os pensamentos disfuncionais que fazem parte de vários tipos de transtornos de ansiedade, eles conseguem ser modificados, né, mediante ao tratamento. Por exemplo, uma coisa muito comum que acontece no que nós chamamos de transtorno obsessivo-compulsivo, que é um tipo de transtorno de ansiedade. A pessoa às vezes tem pensamentos intrusivos, né, que entram na mente da pessoa contra a vontade dela e que ela reconhece como absurdos e faz com que a pessoa realize uma série de outras atividades ritualísticas ou não, que são chamadas de compulsões. Então, por exemplo, eu tenho um pensamento importante de que alguma coisa vai me contaminar no dia a dia e não consigo me livrar desse pensamento. A única maneira de me livrar dele é realizar atos repetitivos de limpeza, por exemplo, passar 3 horas tomando banho, lavar as mãos 50 vezes por dia, gastar 1 ou 2 litros de álcool por semana, enfim, então isso faz parte da própria estrutura da doença de ansiedade, né? E algumas técnicas psicoterápicas, elas justamente atuam, né, mitigando os pensamentos e também os comportamentos, né? Da mesma maneira como atuam a medicação. Assim, gente, se você aí de casa tem alguma dúvida a respeito de ansiedade, síndrome do pânico que a gente falou, de alguma obsessão, algum medo, ligue para cá, tá? O nosso telefone, nosso programa é ao vivo, o nosso telefone é o 3381-3200. Qual seria o tratamento? Seria um trabalho multidisciplinar junto com um psicólogo e um psiquiatra? Psiquiatra seria medicamentoso, uma forma medicamentosa? Psicólogo seria uma terapia, uma análise? De que forma seria o tratamento para esse transtorno de ansiedade? Uma vez diagnosticado, que esse é um trabalho que pode ser feito em conjunto com o médico psiquiatra, a pessoa vai ter que buscar alguns recursos na psicoterapia para fazer o tratamento. Mas é essencial que o psiquiatra e o psicólogo trabalhem juntos, para que esse trabalho seja efetivo e que a pessoa possa, como o Marco Aurélio falou, modificar algumas coisas que estão disfuncionais no comportamento e ter uma vida novamente tão normal quanto for possível. Mas o trabalho é sempre em conjunto e isso é uma coisa bem importante de ser ressaltada. E o tratamento, hoje em dia, ele assume um papel fundamental. Assinalaste para a gente antes de que uma quantidade considerável de pessoas sofrem dos transtornos de ansiedade, frequentemente são mulheres em idade jovem. Então, existem alguns transtornos que eles afetam de uma maneira muito significativa a vida relacionada da pessoa e a vida produtiva. Por exemplo, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos há alguns anos atrás, com 18 mil pessoas, identificou uma percentagem significativa de transtorno do pânico, né? E aproximadamente 5 a 10% da população sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade, na qual 50% das pessoas com esse diagnóstico, elas estavam sem sair de casa e sem emprego. Ou seja, elas não conseguiam dar um passo para fora porque as crises de pânico tomavam conta da saída dela quando ela se aventurava a enfrentar o dia a dia. Falando em pânico, tem muita gente que tem fobias, aquela fobia de avião, de andar de avião, fobia de bichos, né? Bom, se a gente fosse elencar aqui, são inúmeras fobias que existem. Como tratar uma fobia? Uma das formas de tratamento que é usado pela terapia cognitivo-comportamental é uma aproximação da pessoa daquilo que ela tem medo, uma aproximação do elemento fóbico. Então, se a pessoa tem medo, por exemplo, de elevador, de andar de elevador, ela vai aos poucos, com a ajuda do terapeuta, se imaginar chegando num elevador, se aproximar de um elevador, até conseguir, muitas vezes com o auxílio do terapeuta e com a presença dele dentro do elevador, conseguir subir, descer e tentar fazer isso de uma forma relativamente tranquila. Aí entraria algum remédio?
O que acontece é que hoje em dia as pesquisas elas têm mostrado para nós, Susan, que os melhores resultados em termos terapêuticos das populações que sofrem dos transtornos de ansiedade é o que nós chamamos de tratamento combinado ou tratamento conjugado, né? Porque fazer com que a pessoa fique melhor é uma questão central e que ela se adapte à vida como todas as outras pessoas se torna uma meta básica da terapêutica. Então, a associação das terapias com os medicamentos geralmente tem sido a melhor recomendação para a terapêutica de quem sofre de transtornos de ansiedade. A gente tem uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é Verônica. Oi, Verônica, seja bem-vinda. Você fala de onde? Daqui do Parque Manso, do Blumenau. Perfeito. Sua dúvida é qual, Verônica? É assim, ó, eu tô assistindo durante o programa e tô vendo, né? Eu que nem assim, eu tenho assim uma dúvida comigo que eu sinto assim, tipo, um aperto no peito e negócio assim, que sempre eu tô, que vai acontecer alguma coisa, sempre eu comento isso com meu marido ele pega e fala, você fica pensando coisas assim que nem tem, que já tá, parece, prevendo coisas que vai acontecer, ele fala pra mim. Então eu queria saber, isso aí é o que é, porque eu já me deu uma depressão muito forte, muito tempo atrás, né? Uhum. Aí eu queria saber com o doutor aí se isso aí é um sintoma, né, de volta. Exato. E daí o que ela colocou agora é o que realmente acontece com muita gente. Acaba vindo até a depressão em cima disso, desses transtornos que acontecem com a Verônica. E aí? Nós acreditávamos que os transtornos, eles eram muito distintos, né? Ou a pessoa no passado apresentava uma coisa ou apresentava outra. E ultimamente nós temos percebido que, na verdade, a associação dos transtornos de ansiedade com o transtorno de humor, né? No caso, a depressão clássica, é muito mais comum do que a pessoa apresentar somente o transtorno do pânico. Então, frequentemente as pessoas nos procuram quando elas têm um transtorno de humor, um transtorno depressivo associado e uma fobia social, por exemplo, né? E aí é necessário uma diretriz importante em relação à qualidade do tratamento para justamente fazer com que as pessoas melhorem das duas coisas. Embora esse fenômeno, né, de comorbidade, quando duas doenças se associam, né, sempre traga um pouco mais de dificuldade na terapêutica. No caso dela, seria um transtorno? Da Verônica? Tem outros critérios que precisam ser avaliados, mas ela está manifestando sintomas ansiosos e que causam um prejuízo. Ela tem um nível de sofrimento, então isso já seria motivo de atenção. Agora, o tipo de transtorno, se é uma patologia, isso teria outras informações seriam necessárias para ser colhidas. Mas é esse tipo assim de conduta, de atitude da pessoa que liga e busca informação que acaba ajudando muito na recuperação, em como essa pessoa vai lidar com o diagnóstico, com o tratamento, porque ela chega mais cedo pra gente, ela chega mais cedo no consultório. As comorbidades clínicas, uma pessoa às vezes pode estar sofrendo de ansiedade e desenvolver junto com isso um transtorno de humor, como a depressão, ela pode desenvolver um transtorno alimentar. Então, ela só procura quando já se estabeleceu alguma coisa assim de maior relevância. E às vezes a ansiedade, como é uma coisa que ela consegue de alguma forma administrar o aperto no peito, os pensamentos negativos em relação a sair. Então, às vezes eles ficam muito tempo com a pessoa até que ela procure ajuda. O que seria